Durante a Segunda Guerra Mundial, a prostituição teve um crescimento impactante, seja pela adoção de infames bordéis militarizados ou pela criação de estabelecimentos, inclusive dentro dos campos de concentração. No entanto, a União Soviética seguia uma direção oposta a essas mudanças, adotando uma postura cada vez mais difícil para combater um fenômeno que consideravam uma degeneração típica do capitalismo. Desde o fechamento em massa de estabelecimentos até a perseguição e fuzilamento de prostitutas, os métodos soviéticos eram brutais. Hoje falaremos sobre os acontecimentos que marcaram e trouxeram diversas proibições para os prostíbulos soviéticos na época. E fique até o final, pois o 7º item dessa lista vai te deixar impressionado. Como o regime soviético via a prostituição? Os métodos e a perseguição dos homens de Stalin eram brutais. O grande problema é que, ao contrário dos comunistas, os militares do eixo eram abertos a essas ideias e grandes consumidores de serviços como esses. Obviamente, isso contribuía para um clima ainda mais hostil entre os inimigos nos territórios soviéticos que já haviam sido invadidos e conquistados pelos alemães. Nem sempre foi assim. Por mais que não pareça, a prostituição já foi permitida em território russo, mais especificamente em Moscou. A profissão foi legalizada por quase 75 anos, isso é, entre 1843 e o início da chamada Revolução Bolchevique, em 1917. Na antiga cidade russa, que era considerada o coração do Império Czarista, podemos dizer que existiam todos os tipos de ofertas sexuais. Eles tinham bordéis de primeira classe, que ofereciam sessões em grupo com duração de 1 hora e com um custo de 15 rublos. Tinham ainda aqueles que pagavam 7 rublos por pessoa e acessavam um jogo carnal da época que era conhecido pelo bizarro nome de Babá Me Machuque Mais. Obviamente é impossível entrar em detalhes sobre como isso funcionava, mas o nome já é bastante sugestivo, não é não? Em geral, esses serviços específicos eram dedicados aos poderosos e mais ricos. Entretanto, a utilização de prostíbulos também era corriqueira entre as pessoas comuns. Obviamente, isso ocorria em locais considerados de segunda categoria. Geralmente, eles pagavam uma menor quantia em rublos para ter encontros privados com duração de até meia hora. Também existiam os locais considerados de terceiro nível. Nesses estabelecimentos era possível contratar os serviços de uma dama por cerca de 1/100 de rublo. Para efeitos de comparação, o valor era equivalente ao de 1 dúzia de ovos naquele período em questão. Levando em conta toda essa economia sexual, é plausível questionar como o Império Antigo permitia esse tipo de consumo. De forma mais clara, a prostituição foi legalizada na Rússia Imperial por conta de um decreto promulgado em 1843 por Nicolau I. Mas isso não aconteceu por conta de uma promiscuidade generalizada, porém como uma forma de contenção sanitária. A Rússia vinha enfrentando uma grande onda de doenças de origem sexual, como, por exemplo, a sífilis. As enfermidades causaram um pânico generalizado na população, que considerava tudo isso como um produto do sexo casual. Existem diversos cartazes da época que falam sobre esse tema, chamando as relações sexuais casuais como as grandes causadoras dos surtos de doenças venéreas. Então, a pergunta que fica é: como legalizar os bordéis e a prostituição ajudaria? Bom, essa foi uma medida aconselhada pelos médicos, já que assim eles conseguiriam fazer inspeções nos locais, ter um controle das condições sanitárias e das mulheres que trabalhavam nos ambientes, evitando, por exemplo, que portadores de sífilis aumentassem a proliferação no país. Existem até documentos que foram entregues às damas que trabalhavam nesses locais com as informações colhidas pelos médicos sobre as suas condições físicas e também da empresa em que ela trabalharia. Os russos não eram os únicos a utilizarem esse método. O mecanismo em questão é muito semelhante ao método utilizado pelo Terceiro Reich alemão durante o processo expansionista da Segunda Guerra Mundial. Além dos nazistas temerem a proliferação massiva de doenças transmitidas sexualmente para os seus soldados, eles tinham a preocupação que ocorressem relações homossexuais entre os seus militares em campo de batalha. É aí que surge a alternativa da prostituição. Foi quando então os alemães resolveram lançar uma rede de bordéis militarizados.
O mais conhecido deles era o Salão Kitty. Ele ficava localizado em Berlim e também funcionava como um centro de espionagem. As mulheres que trabalhavam no salão costumavam seduzir homens importantes para que, em momentos de fraqueza, eles revelassem segredos considerados importantes para o regime nazista. O lugar era lotado de microfones e cabos. Tudo levava a uma sala de gravação na parte inferior da estrutura. Obviamente, nem todos os bordéis alemães eram tão sofisticados e elaborados quanto esse. Era comum que estabelecimentos assim funcionassem justamente em antigas mansões ou prostíbulos que operassem antes da ocupação dos nazistas. Nos ambientes frequentados pelos militares alemães, geralmente as damas que trabalhavam e dormiam ali não eram do país germânico. Na verdade, elas eram jovens escravas das comunidades que haviam sido devastadas pelas tropas de Hitler. A grande maioria delas era de origem polonesa. As moças de origem judaica ou cigana não eram elegíveis para esses serviços sexuais forçados. Elas eram enviadas para os campos de concentração, onde também realizavam trabalhos forçados, mas não desse tipo. Voltando para o território eurasiático. Não é novidade para ninguém que a Rússia é um país gigantesco. Não importa se estamos falando nos quesitos horizontais ou verticais. O terreno tem proporções continentais. Apesar de parecer uma vantagem, a grande extensão territorial trouxe muitos desafios para o governo russo, especialmente na parte administrativa. A primeira comissão médica e policial foi estabelecida na rua Kolbouski. A poucos metros dali também surgiram os primeiros bordéis autorizados pelo governo russo, especialmente no bairro de Septeca. Existem dados de 1874 afirmando que das 152 casas do local, 97 eram bordéis. Já falamos sobre os 3 níveis de prostíbulos na Rússia imperial, mas o que realmente chama a atenção é que eles foram desenhados pelo próprio czar Nicolau I. Ele percebeu que os funcionários de alto escalão não gostariam de se deitar em uma mesma cama onde acabava de dormir um simples soldado. Então, o líder decidiu que o melhor era dividir esses bordéis em 3 categorias diferentes. O primeiro deles era uma espécie de salão VIP. Só frequentavam os membros mais prestigiados do país. Eram recrutadas jovens da Alemanha, Polônia e dos países bálticos. Era uma situação bem curiosa, já que estamos falando de um ambiente com mulheres de diferentes origens e idiomas, mas todas trabalhando em território russo. Elas tinham habilidades com diversos idiomas europeus, tocavam instrumentos musicais e conseguiam até manter conversas sobre diversos temas diferentes. Antes de seguirmos em frente, eu quero ter certeza de que você está conosco até aqui. Comente a frase: "Quero mais histórias". É super rápido e assim você ajuda no alcance do nosso vídeo e ainda poderá ser fixado nos comentários demonstrando a sua presença. E a saúde sexual, como era? Bom, sobre os cuidados com a saúde sexual, alguns dos salões até ofereciam preservativos, mas eles não costumavam ter um preço baixo e nem eram higiênicos. Afinal, temos que lembrar que antes da invenção do látex, esses materiais eram produzidos utilizando partes de intestinos ou tecidos de animais. Além disso, os preservativos não eram tão simples de serem utilizados e não eram totalmente seguros contra as doenças sexualmente transmissíveis. Eles também não eram muito populares entre os homens da época. Nas instituições de primeira categoria, em geral, as moças eram jovens e provenientes das cidades, enquanto nas de segunda categoria, a grande maioria vinha de aldeias mais humildes. Entretanto, elas tinham algo em comum. A vida dura de prostituição afetava bastante a saúde. Os exames médicos serviam só para uma questão burocrática, buscando garantir que as damas não tivessem sífilis e outras doenças semelhantes. Mas pouco importava se elas estavam sofrendo pela desnutrição ou pelo alcoolismo crônico. Para resistirem ao trabalho, era comum que essas mulheres bebessem cerca de 4 copos de vodka pela manhã em jejum, mas durante o dia, essas doses tinham um aumento considerável. O objetivo era que elas se mantivessem bêbadas e confusas. Assim, as moças não prestavam tanta atenção em sua dura realidade cotidiana. A Revolução de 1917. Tudo mudou na Rússia.
Os problemas relacionados aos bordéis continuaram até 1917, quando o nascimento da revolução mais radical de toda a história no coração da Rússia. A Revolução Bolchevique aboliu todo esse sistema sexual. Eles afirmavam que a prostituição e o consumo de drogas eram um sintoma da degeneração e do declínio causados pelo capitalismo. Ainda assim, os trabalhos sexuais continuaram existindo na nação soviética. Mesmo que de forma ilegal, a verdade é que tudo acontecia debaixo dos narizes dos comunistas. O governo implementou os centros de tratamento para erradicar esse fenômeno. Lá, eles ofereciam assistência médica e educação laboral para as mulheres. Assim, elas poderiam começar uma nova carreira em alguma das muitas cooperativas que surgiram após a Revolução. De fato, esse processo fez com que a prostituição tivesse uma grande redução nos locais onde ela existia. Mas devemos lembrar que o território russo é gigantesco e gerenciar esse tipo de medida em um local tão extenso é muito mais complicado do que parece. A verdade é que essas novas políticas só conseguiram atingir metade das mulheres que se prostituíam no país. Em 1919, no entanto, os comunistas decidiram criar um campo de trabalho forçado para as mulheres em Petrogrado. 6.500 prisioneiras passaram por lá. 60% delas foram acusadas de prostituição. Ou seja, naquele período, o crime passou a ser punido com encarceramento. Ao mesmo tempo, o governo continuava tentando reabilitar algumas dessas moças que eram consideradas vítimas do sistema anterior. Inclusive, eles criaram uma comissão para combater a prostituição em 1919, um organismo dependente do Comissariado de Saúde Popular. Em 1929, foi introduzido um sistema onde as prostitutas seriam enviadas para instituições especiais de trabalhos forçados. Lá, elas passavam por um procedimento de reeducação. Se ocorresse reincidência em seus crimes, então elas seriam mandadas para centros de detenção, onde ficavam os grandes criminosos e os considerados inimigos do Estado. Nos primeiros anos da década de 1930, os russos deportaram as estrangeiras que eram consideradas suspeitas de prostituição. Mais tarde, todas essas moças eram capturadas e levadas para instalações controladas pela polícia soviética. Começa a Segunda Guerra Mundial, a invasão italiana. Uma outra grande etapa nesse processo de perseguição ocorreu após o início da Segunda Guerra Mundial. Como já foi citado, os países do eixo costumavam construir seus bordéis militarizados junto com seus avanços. Vale lembrar que não só os alemães faziam isso, mas também os italianos. Durante a campanha italiana no território soviético, diversos soldados de Mussolini começaram a se relacionar com mulheres russas. Isso aconteceu mesmo com as diversas indicações das autoridades para que os italianos evitassem o contato com as populações locais por conta de segurança e higiene. Muitos desses militares acabaram praticando o concubinato com russas, ou seja, iniciando relações românticas com as soviéticas. Pensando em métodos de evitar essas relações, as autoridades italianas passaram a favorecer as instalações de bordéis que sejam regulamentados de forma militar. Isso permitiu o controle da saúde, mas também evitava o contato excessivo entre as tropas e as mulheres locais. Os italianos ainda acreditavam que os soldados apaixonados poderiam se tornar mais propensos à covardia e à espionagem. O maior medo era que essas moças locais tivessem conquistado os soldados para colherem informações importantes ou momentos de fraqueza para colaborar com o Exército Vermelho. Os historiadores têm problemas para reconstruir as atividades do exército italiano no território soviético, até porque boa parte do material preservado do período perpetua a imagem do bom italiano, um invasor respeitoso, um invasor romântico, que trata bem aos seus conquistados. Em muitos casos, as histórias de amor contadas pelas tropas italianas que voltavam para sua pátria eram, na verdade, descrições de encontros com prostitutas ou jovens que eram abusadas. Os alemães fizeram algo parecido. A experiência também foi comum com os alemães do Terceiro Reich, já que os bordéis militarizados eram comuns entre os nazistas. Mas essa foi uma tarefa bastante difícil no caso deles. Os camponeses soviéticos odiavam os alemães. Isso dificultava ainda mais essa tentativa de confraternização.
além de não haverem muitos prostíbulos pré-existentes para os germânicos aproveitarem as estruturas em questão. Isso é, o Terceiro Reich costumava aproveitar esses locais já existentes e as prostitutas mais experientes para os seus militares. O maior problema é que os bordéis já eram proibidos na Rússia. Muitos nazistas, ao não conseguirem descarregar suas frustrações sexuais em troca de dinheiro, acabavam cometendo atos abomináveis com as mulheres que habitavam as zonas conquistadas. Isso fazia um grande contraste com o que ocorreu na França. Afinal, lá já existiam diversas casas de prostituição antes da invasão. A maior parte deles acabou sendo cooptado pelo regime de Hitler. É por isso que é comum dizer que os trabalhos sexuais viveram uma era de ouro durante a Segunda Guerra Mundial. Também era muito corriqueiro que as mulheres francesas e os soldados do eixo tivessem relações, ao contrário dos números de relações entre moças soviéticas com os militares alemães e italianos. O que aconteceu com as mulheres que se relacionaram com os nazistas nos países invadidos? Quando a guerra terminou, as mulheres que se relacionaram com os nazistas começaram a ser perseguidas e punidas em todo o território europeu. As mulheres francesas foram as que receberam mais punições nesse sentido, mas algumas poucas moças soviéticas que se relacionavam com os homens que serviram ao Terceiro Reich também foram castigadas. Algumas até foram mandadas para serem aprisionadas em campos de trabalhos forçados. Algumas russas acabaram se casando com soldados e oficiais da Wehrmacht, seja por amor, conveniência ou até por uma bizarra síndrome de Estocolmo. Em 1942, uma circular na NKVD da União Soviética reconheceu essas mulheres que trabalhavam com sexo e que tiveram relacionamentos com os nazistas como traidoras da nação. A punição envolvia a morte ou uma prisão permanente nos gulags siberianos. Os chefes dos departamentos da NKVD tiveram que começar os seus trabalhos nos territórios liberados através da prisão dos protegidos e colaboradores do regime nazista, como, por exemplo, os donos dos bordéis. Muitas namoradas de alemães sofreram punições políticas e sociais, sendo enviadas para centros de detenção ou expulsas de suas comunidades por vergonha. E como era de se esperar, muitas russas saíam com os militares alemães por ordens do alto comando soviético, ou seja, era uma forma muito utilizada para conseguir informações sobre as ações do Terceiro Reich. Então, podemos afirmar que as preocupações dos nazistas com a espionagem das mulheres russas estava correta, né? A prostituição na Rússia pós-guerra. Após o final da Segunda Guerra Mundial, a prostituição continuou sendo vista de forma negativa na Rússia, como já falamos anteriormente, e é contra todo o ideal socialista pregado pelos líderes soviéticos. O tema era considerado um verdadeiro tabu na União Soviética. Nem mesmo os jornais ou intelectuais da época falavam sobre o assunto. Em 1980, por exemplo, o termo prostituição foi incluído em um dicionário enciclopédico soviético e é definido da seguinte forma: um mal surgido em sociedades antissocialistas e que se espalha por conta do capitalismo. Mesmo com todas essas divergências e negativas ideológicas, a profissão continuou existindo de forma obscura na nação socialista, especialmente nas regiões que eram consideradas marginalizadas e, é claro, onde a urbanização ainda não havia chegado com força. O mercado negro sexual ascendeu de diversas formas. Por exemplo, nos resorts de férias, era possível alugar quartos e receber a companhia de lindas damas. Durante os anos 70, esse crescimento foi ainda maior, muito por conta das grandes crises econômicas que o país passava e que atingia a população feminina com ainda mais intensidade. Isso fez com que elas tivessem que recorrer a esses métodos extremos para sobreviver. Enfim, a verdade é que essa é uma profissão que passou por diversas mudanças ao longo do tempo, geralmente se adaptando ao contexto histórico. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Sabia sobre essas histórias incríveis? Deixe pra gente um comentário. E assim chegamos ao final do vídeo de hoje. Não esqueça de mostrar o seu apoio clicando no botão de like e se inscrevendo logo abaixo. Isso nos ajuda a saber que estamos no caminho certo. Até a próxima! Agora fique com o vídeo que está aparecendo na sua tela de recomendações.